Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Meus amados, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, então compartilhe com pessoas, 1, 2, 3, quantas pessoas você quiser a mensagem de hoje. Não deixe de colocar ali o seu like. Não deixe também de apertar no sininho, porque assim a plataforma do YouTube vai entender que você quer que a mensagem chegue em primeira mão até você, tá bom? Nós estamos em um tema tão importante essa semana, um tema de pessoas na Bíblia que viram a Deus. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, até então não era profeta, era apenas Isaías. Ele viu a Deus. Isso está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vou repetir. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, versículo 1. Esse homem, Isaías, a Bíblia, ela não fala tanto sobre ele. Eu gostaria tanto sobre ele antes do seu chamado. Ele passou a se tornar peça importante para Deus. Inclusive foi o profeta Isaías que profetizou a vinda do Messias, a vinda de Cristo, o nascimento do Messias, o seu martírio, como está escrito lá em Isaías 53, a sua crucificação, morte, ressurreição, enfim. A Bíblia fala de Isaías como um grande profeta do Antigo Testamento. Mas antes, Isaías, ele era apenas um homem comum, igual a todo mundo. Mas ele teve o seu encontro com Deus. O que é que difere o encontro de Isaías do encontro de outros que eu citei até agora? Porque a Bíblia, ela refere no contexto da mensagem que Isaías ele se achava um homem de lábios impuros. A Bíblia não diz exatamente da onde ele declarava a impureza dos seus lábios. Se ele era um homem que falava muita coisa, falava da vida alheia, se ele era um homem que julgava o seu semelhante, se ele era um homem que falava palavras torpes. Não, mas a Bíblia apenas refere que ele era um homem de lábios impuros. Isso também pode se referir ao fato dele se achar pecador, falho. Mas só que o que para muitos pode parecer um problema, para Deus é uma virtude. O fato da pessoa não se achar merecedor, se achar impura, imperfeita, sabe? Você sabe por que eu sou cristão? E por que a maioria dos cristãos, das pessoas se tornaram cristãs? Não é porque nós somos perfeitos, não. Não é porque nós somos pessoas assim, acima da média, não. É justamente o contrário. É porque nós somos imperfeitos, pecadores, impuros e necessitamos de um Salvador. Porque se nós não necessitássemos de um Salvador, nós não precisaríamos da redenção de Cristo na nossa vida. E isso, Isaías, ele já tinha esse pensamento. Como ele poderia servir aos propósitos de Deus se ele era um homem falho, impuro e pecador? E Deus corrigiu nele todas essas imperfeições. A Bíblia diz que um anjo veio dos céus, do trono de Deus, com uma brasa viva, tocou em seus lábios e a partir daquele dia, ele que se achava impuro, passou a se tornar profeta das nações. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele não olha para as suas imperfeições, para as suas falhas, para os seus erros. Deus não olha para os seus defeitos. Se ele assim o fizesse, então não teria condição de ninguém estar perto dele. Ele olha para a sua humildade. Ele olha para a sua humildade. A Bíblia diz que se nós
reconhecermos os nossos erros, nos humilharmos e passarmos a viver uma vida com Ele, uma vida de santificação, nós seremos usados por Ele. Então, repito aquilo que eu falei no início. Eu me tornei cristão e a maioria das pessoas que eu conheço se tornaram cristãs, não porque somos perfeitas, não porque somos acima da média, mas porque nós somos pecadores e reconhecemos que precisamos de um Salvador. Se você é uma pessoa que pensa dessa forma, você com certeza, assim como Isaías, você verá a Deus. E não apenas verá a Deus, mas verá os prodígios de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus na sua vida e nos seus caminhos. Vamos orar? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós reconhecemos, meu Pai, que assim como Isaías se achava impuro, pecador, falho, e ele, meu Deus, foi contemplado com a Tua misericórdia e se tornou profeta das nações, assim também nós queremos, meu Pai, que o Senhor possa fazer a obra redentora de Cristo na nossa vida. Porque nós, meu Pai, nos convertemos não apenas uma vez na vida, mas todo dia a gente se conserta, a gente se purifica, a gente se santifica. E o Senhor admira no homem a humildade. O Senhor admira no ser humano é o reconhecimento da dependência de Deus. Que essa pessoa que ora conosco agora, que depende do Senhor, que o Senhor possa fazer com que ela te veja, como o Senhor fez Isaías te ver, e que ela tenha um encontro verdadeiro, uma mudança de vida, uma mudança na família dela, no nome de Jesus. Amém. Beba dessa água, seja abençoado, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, até amanhã, com mais uma pessoa que viu a Deus. Que Deus te abençoe.